Bom dia a todos, hoje sexta-feira, 22 de abril de 2022, estamos na oitava da Páscoa, o Evangelho é São João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com peixes. Na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Olha só. Acabamos de ver agora a terceira aparição do ressuscitado aos discípulos da primeira hora. E ao que tudo parece, foi a última aparição. Ali nas margens daquele mar de Tiberíades, já havia acontecido um primeiro encontro dos discípulos com Jesus, quando foram por ele convidados a deixar tudo para segui-lo como pescadores de homens. Agora é como se eles tivessem sido chamados pela segunda vez a retomar o caminho do serviço ao reino. Um compromisso que eles haviam abandonado com a decepção da paixão e morte sofridas pelo seu mestre e Senhor. É interessante que quando Pedro diz: eu vou pescar, os demais que estavam ali com ele decidiram ir juntos. Sinal de que continuavam unidos apesar do desânimo e da frustração sofridas. Podiam ter abandonado, cada um poderia ter ido para um lado, mas estão unidos e em comunhão entre si. À primeira vista, isso é muito bom, mas é preciso muito mais. O encontro com o ressuscitado certamente iria fazê-los mudar de ideia. Se lançaram ao mar para a pesca como de costume, mas nada pegaram. Foi uma noite perdida e cansativa, que poderia ter terminado em desânimo e abandono da pesca para sempre. Aí sim, cada um iria para um lado. Já pela manhã, eis que alguém na beira do mar chama a atenção deles, perguntando se eles tinham alguma coisa para comer, ou seja, algum peixe, e eles disseram não. Então aquele desconhecido manda lançar as redes para o outro lado da barca. Lançaram e a surpresa foi muito grande. As redes estavam tão cheias de peixe, peixes enormes, o número de 53 diz o texto, de grandes peixes. João, como sempre, reconhece o Senhor e diz logo a Pedro: é ele, é o Senhor. Pedro se vestiu rapidamente e se lançou ao mar, indo de encontro com Jesus. Os outros se encarregaram de trazer a barca com os peixes até a beira da praia. Outra surpresa: encontraram brasas acesas e peixe assado. Jesus pediu até mais peixes para que aquela refeição fosse farta. Jesus tomou o pão, os peixes e distribuiu entre os seus amigos. Todos estavam felizes porque sabiam que era o Senhor. Para que a comunhão entre eles fosse perfeita, eles teriam que ter certeza que o Senhor estaria sempre com eles também.
E isso seria condição para que o sucesso da missão recebida fosse completa. Do contrário, morreriam todos na praia do desencontro e da frustração. Não passariam de um grupo de amigos, cada um agindo a seu modo. O número 153 que aparece no texto é simbólico, tem a ver com a missão recebida pelo Mestre, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Esse número representa aqueles que eles iriam atrair para o reino. Tudo indica que aquela foi a última pesca juntos naquele mar. A partir dali, a missão foi outra. Se tornaram, de fato, pescadores de homens, como quis o Senhor. Olha isso. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia, bom fim de semana e fiquem com Deus.